Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu vejo acontecer muito, que é a falácia, é a atribuição que as pessoas dão de uma forma muito esquisita à justiça divina. Né? É muito comum a gente ver pessoas falando assim, mas você vai ter que se entender com Deus depois. Ou quando a gente critica alguma coisa, como por exemplo, sei lá, um presidente se prostrando na frente de um bispo, coisa assim, a gente questiona, mas isso não está errado, o país não é laico, etc. E a resposta vem de que, mas Deus que vai julgar tudo isso no final, e esse tipo de coisa. E é importante perceber que isso está errado, esse tipo de pensamento e esse tipo de visão está errada, porque é só observar em volta. A gente pode ver que a justiça divina não existe. A gente percebe, e a humanidade já tomou há muito tempo ações para realmente resolver esse tipo de problema. Se a justiça divina existisse, funcionasse, não haveria necessidade, por exemplo, de existir um código penal, não haveria necessidade de existir polícia, não haveria necessidade de existir juízes, promotores, advogados. Então, por que as pessoas ainda, mesmo vendo que existe todo um sistema de leis, toda uma sociedade cheia de regras para tudo, tem até regras de condomínio, por que as pessoas ainda perdem tempo acreditando em uma justiça divina que nunca vem, que nunca se demonstra, que nunca acontece? É comum a gente ver pessoas ruins sendo beneficiadas, tendo sorte na vida, e pessoas boas, às vezes, acontecendo coisas horríveis com elas. Aonde está a justiça divina? O que a gente percebe, na verdade, é que o ser humano está com uma moralidade muito mais elevada, tem uma capacidade de discernimento muito maior e muito melhor do que essa suposta justiça divina, esse suposto Deus que as pessoas tanto avaliam como eficiente ou real. A gente consegue perceber isso porque muitas coisas que estão escritas na Bíblia, que têm moralidade duvidosa, a gente questiona. Será que é certo ou errado trabalhar aos sábados? Tem muita gente que trabalha aos sábados. E nem por isso teme o inferno. Então tem muita gente que veste roupas com linhos diferentes e nem por isso teme o inferno. Ou pessoas que fazem a barba, ou cortam o cabelo. Tudo isso é proibido na Bíblia, mas as pessoas fazem. Os próprios pastores das igrejas usam então cabelinho curtinho, barba feita, e mesmo assim, desobedecendo às leis de Deus, e mesmo assim não temem o juízo final, não temem a justiça divina. Então a gente percebe na sociedade que nem tudo que é lei bíblica é de fato obedecida. Mesmo assim, tem pessoas que, apesar de estarem descumprindo as leis divinas, professam esse tipo de crença, de que no final quem vai te julgar é Deus. Então, é preciso começar a prestar atenção nesse tipo de coisa, começar a perceber em volta da gente que existe toda essa retórica que na verdade não serve para nada. O que funciona mesmo é a ação. Essa questão de crença de que no futuro, e principalmente depois de morrer, você vai ser julgado, isso não resolve nada. O que resolve mesmo são as ações que nós fazemos aqui enquanto estamos vivos para trazer então justiça real. E até mesmo a nossa justiça precisa ser melhorada, A gente precisa ter uma maneira melhor de compreender como funciona o humano, porque essa questão do livre-arbítrio também é muito esquisita. Afinal, as pessoas não têm assim muitas escolhas na vida, elas acabam
tomando o cérebro acaba decidindo sozinho, né? E a gente acaba depois racionalizando em cima do que a gente fez. A gente toma decisões a partir do nosso conhecimento que a gente coletou durante toda a nossa vida, todo o nosso estoque de conhecimento, todas as nossas experiências, tudo que a gente sabe é o que nos permite, ou no caso permite que o nosso cérebro tome decisões, faça escolhas, né? Só que isso não quer dizer que a gente tem livre-arbítrio, porque para ter livre-arbítrio tu tem que ser uma pessoa onisciente, tu tem que saber tudo para poder fazer uma escolha, né? Nem sempre as coisas que a gente acha que são escolhas, na grande maioria das vezes não são. A gente já está pré-condicionado, pré-destinado de certa forma, por causa da nossa vivência, da nossa existência, a agir daquela forma, a tomar aquela decisão. Então, existem estudos que demonstram que decisões são tomadas até 8 segundos antes no cérebro da gente, que o cérebro, então, toma aquela escolha, depois a gente age e depois a gente justifica. Então, toda essa questão de punição por ações também tem que ter uma abordagem nova, porque nem sempre todo mundo que é supostamente criminoso agiu só por vontade, mas sim talvez por uma deficiência, ou no cérebro, ou na forma como essa pessoa foi criada. Por exemplo, uma pessoa que se diz ter escolhido uma determinada religião, né, a gente consegue ver que essa pessoa, na verdade, não escolheu essa religião. Essa religião ela foi incutida nessa pessoa, ela foi doutrinada. É muito mais provável que uma pessoa que está em uma família, em um ambiente cristão, se torne cristã do que se torne hindu. Enquanto que uma pessoa que nasce, por exemplo, na Índia, em uma família hindu, que tem toda uma cultura hindu, seja então uma pessoa de crença hindu, e assim sucessivamente. Então, dependendo do local e do ambiente onde tu está inserido, tu acaba ficando relacionado àquele contexto ali. Então não é uma escolha, não é como se a pessoa tivesse, sei lá, estudado as 3.800 religiões que existem, pesquisado todas e decidido, não, esse Deus aqui é o Deus que eu acredito. Na verdade, ela é totalmente doutrinada a acreditar no Deus que está sendo doutrinado em volta dela, né? Então, novamente, não é uma questão de escolha, é uma questão de situação, ambiente e experiência, né, que acontece. Então, é importante, eu acho, falar sobre isso e deixar isso mais explícito para as pessoas tinham que entender mais desse tipo de assunto, conversar mais sobre esse tipo de assunto, para que os diálogos e as conversas e os debates fossem mais objetivos, porque muita gente simplesmente ignora problemas, dizendo que se essa pessoa está fazendo alguma coisa errada, ela vai ser julgada por Deus depois da morte. Mas durante toda a vida, então, essa pessoa vai passar cometendo crimes e cometendo assassinatos, talvez, fazendo coisas ruins, né? Então nada deveria de acontecer com ela. Então, para que a gente tem um sistema de leis? Para que a gente tem todo um aparato de contenção de pessoas que cometem atos contra outras pessoas, ou roubam, ou estupram, ou matam, ou prejudicam, né? Então existe todo um sistema criado por humanos que tem uma moralidade melhor e maior do que a moralidade religiosa, e justamente porque a moralidade religiosa é a crença numa justiça divina. É muito bonito de se falar, né, que a gente crê nessa justiça divina, mas no final das contas a gente não acredita nisso. Quando você é roubado, por mais religioso que você seja, você não vai esperar Deus punir o ladrão, você vai na delegacia registrar um BO, né? Então não dá para dizer que você realmente acredita na justiça divina. A justiça divina não existe, né? Deus não existe, e o que existe somos nós, resolvendo os problemas da nossa própria sociedade. É isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.